Depois do que talvez foi o diálogo mais profundo que a gente já teve em Jinx, a gente é obrigado a lembrar de que a luta do Joo Jae-kyun contra o Jimin tá se aproximando. É definitivamente um marco mais importante que a história vive nesse momento. E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto Nunes, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Deixe seu like para ajudar no engajamento, se é novo por aqui, se inscreve, ativa as notificações e fica à vontade para conhecer um pouco mais do conteúdo. A gente tá colocando os capítulos de Jinx em dia e em breve eu tô trazendo mais coisas sobre animes, mangás, outras obras e, claro, muito BL. Se tiver interesse e disponibilidade de ajudar financeiramente o canal, você pode clicar no botãozinho Seja Membro aqui embaixo, entender um pouco mais como é que funciona o clube de assinaturas e também tem a chave Pix disponível aqui na caixa de descrição. Agora a gente fala sobre o capítulo 95 de Jinx. Na última conversa, sozinhos, observando aquele lindo pôr do sol, o Dan mostrou pro Jae-kyun uma perspectiva da vida dele que ele nunca teve. Ele sofreu muito e foi muito solitário, mas mais do que isso, ele foi uma criança muito forte. É difícil pro lutador absorver aquilo. Ele confessa que ele nunca quis que as pessoas soubessem dessa parte da história dele, que ele nunca quis a pena das pessoas. Ele sabe que isso ia tornar ele fraco e ia acabar afetando o desempenho dele. Ele se abre completamente então. Ele conta pro Dan que sempre precisou de uma rotina que desse segurança pra ele sempre que ele se sentisse inseguro. Mesmo que isso tudo pareça meio patético, era na real a única coisa que dava uma certa paz a ele nesses momentos. O Jae-kyun não consegue acreditar que ele esteja realmente falando sobre isso. Ainda mais de tantas pessoas para as quais ele podia falar, ele tá falando pro Kim Dan. Como sempre, ele não esperava o que estava por vir. Mais uma vez, o Dan é acolhedor. Ele diz que o Jae-kyun estava sendo duro consigo mesmo que o objetivo dele fosse ficar mais forte. Inclusive, o Dan vê a superstição dele, a Jinx dele, como prova disso. Mesmo que ele chame aquilo tudo de patético, pro Dan aquilo é uma prova clara de como ele é forte. O Jae-kyun absorve aquilo tudo atento, com calma, cada palavra. Ele fala então que poderia dizer a mesma coisa pro Dan, que mesmo que ele não ache, o Dan é muito forte. Então, pra nossa surpresa, ele diz pro Dan que o Dan não precisa ter medo de ficar sozinho, que mesmo que eles não sejam família ou algo do tipo, não importa o que o Dan faça ou pra onde ele vá, ele sempre vai estar ao lado do Dan. O Dan definitivamente não esperava por aquelas palavras. Ele até demora um pouco para absorver as coisas que ele tá sentindo, mas parece finalmente se sentir acolhido. Parece finalmente sentir que ele tem talvez um porto seguro para onde fugir quando as coisas começarem a derrubar ele, né? Parece que ele tem um outro lugar a qual recorrer além da sua própria vozinha. O Dan não consegue conter as lágrimas e o Jae-kyun fica meio frustrado, achando que ele falou demais de novo. Mas o Dan então agradece a ele por aquelas coisas que ele disse. Então os dois passam mais algum tempo ali observando a vista enquanto o Dan tenta se recompor. De volta a Seul, o Dan apagou no carro, né? Ele acabou dormindo no carro e o Jae-kyun observa ele e então percebe que a data da sua luta pelo título de campeão contra o Jimin, ela tá se aproximando e cada vez mais se aproxima também o fim do seu trabalho com Dan. Especialistas, programas e repórteres, a mídia no geral comenta sobre a próxima luta que está prestes a acontecer, né? A luta pelo título entre o Jae-kyun e o Jimin. E é praticamente unânime as apostas sobre o Jimin. Quando o Naoki entra na sala e percebe o Jae-kyun assistindo a reportagens, notícias que falam sobre isso, sobre o favoritismo do Jimin nessa luta, ele manda que o Jae-kyun não assista aquelas coisas e que ele vá treinar de uma vez.
Porém, durante o treino, os comentários, as notícias e até mesmo todas as provocações do Jimin enchem a cabeça do Jae-kyun. Ele sabe que ele precisa vencer essa próxima luta a todo custo. Ele precisa vencer e acabar logo com aquilo. Só que uma coisa que vem à mente dele também nesse momento é o Dan. Pensar em acabar logo com isso, vencendo essa luta, também significa o fim da sua relação com o Dan, o fim do seu acordo com o Dan. E pensar nisso, lembrar disso, é o auge da distração dele durante o treino. Pensar nesse tanto de coisa faz com que ele desempenhe muito mal durante o treino, chegando a ser atingido no rosto, que é uma surpresa para todo mundo. Todos se preocupam, e por ser aparentemente um golpe simples, ninguém esperava que o Jae-kyun não fosse desviar. O Dan corre para atender ele e ajudar com o nariz dele que tá sangrando, mas ele nem dá muita atenção, ele parece ainda completamente perdido naquele monte de pensamentos. No intervalo do treino, Naoki pergunta se tem algo incomodando ele. Mas, parecendo o mais despreocupado possível, ele responde que não é nada. Inclusive, vale dizer que ele tá uma delícia nesse quadro. Mas é claro que algo tá enchendo a cabeça dele, ele não consegue nem deixar de prestar atenção no Dan que tá lá fora conversando com os outros rapazes, enquanto ele deveria estar ali prestando atenção no Naoki. E é óbvio que o Naoki sozinho chega à conclusão de que tem algo sim atrapalhando ele. Ele definitivamente não tem foco nenhum nesse momento. Então, tentando chamar a atenção dele, o Naoki pergunta, afinal de contas, o que ele quer agora? E aí ele parece conseguir a atenção total do Joo Jae-kyun. Ele pergunta se o Joo Jae-kyun quer ser lembrado como uma lenda ou não. Se afinal ele não se importa de se aposentar sem recuperar o título. Agora que ele tem total atenção do lutador, ele continua dizendo que ele vai acabar perdendo a luta se ele continuar assim. Em termos de habilidade, por mais que as notícias e as reportagens estejam a favor do Jimin, em termos de habilidade ele é muito superior, mas ele avisa que se ele continuar assim não vai dar, porque por mais que ele seja superior em habilidades, se ele tiver com um mental fraco na luta, ele vai acabar jogando a luta fora. E ele lembra que recuperar um título de campeão depois de perder ele é quase impossível, que inclusive todos os adversários dele vão estar com o Jae-kyun e a luta dele completamente estudada, todos preparados para enfrentar ele. E claro, isso inclui o Jimin. Ele manda o Jae-kyun se recompor, afinal de contas, ser o grande campeão é o maior sonho da vida dele. Foi por isso que ele colocou a vida dele em risco várias vezes e que ele precisa dar tudo dele nesse momento. O Jae-kyun fica ali reflexivo, com aquelas palavras dolorosas, porém realistas. E o Naoki então sugere que ele encerre o treino mais cedo e vai para casa se acalmar e pensar sobre aquilo. Em casa, ele tá muito pensativo. Ele precisa vencer. Porém, agora um conflito toma conta dos pensamentos dele. O Dan. Ele inclusive lembra brevemente do seu antigo treinador em uma das conversas no hospital, onde ele pergunta pro Jae-kyun se afinal de contas não existe nada tão importante quanto vencer pro Jae-kyun. O Jae-kyun agora sabe que existe. Desde que ele se deu conta dos próprios sentimentos em relação ao Dan, ele tem certeza de que existe algo tão importante quanto, ou talvez mais importante do que vencer. Que o treinador, o antigo treinador dele, sempre teve certo esse tempo todo. Ele vive ainda preso completamente ao passado e aos sonhos daquele menino que viveu aquela vida tão sofrida. Ele tá determinado. Apesar de tudo que o Dan disse pra ele na conversa anterior que eles tiveram na praia, apesar de tudo que o antigo treinador falou pra ele, ele não pode ceder, ele ainda precisa mostrar a força dele. Ele tá decidido, não é hora de ficar preso aos sentimentos dele. E aqui encerra o capítulo 95, com a ideia clara de que mesmo tendo consciência de tudo dessa vez, o Jae-kyun tá prestes a escolher a vitória na luta, o título de campeão, acima de como ele se sente pela pessoa que ele tá finalmente amando,
o amor que ele finalmente entendeu. Tudo tá levando a gente na história em um momento onde essa escolha não vai ser tão simples pra ele. Cada vez mais ele e o Dan compartilhando fragilidades, intimidades da própria vida. Quando o Jae-kyung já viveu algo tão valioso assim? Na real, não só o Jae-kyung, mas quando qualquer um dos dois teve esse tipo de coisa na vida. E vale lembrar que a gente ainda tem o Ju-min tramando aí possivelmente um plano mirabolante diabólico com a ajuda daquele velho porco nojento que assediou o Dan uma vez, preparando alguma coisa para ainda atrapalhar o Joo Jae-kyung na luta, e como a gente já falou, muito possivelmente levando o Dan como vítima nessa história toda, causando algum tipo de mal pro Dan. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo, tchau, tchau!